último estudo, justamente nós paramos entre o Santo e o Santíssimo. Então nós vamos ficar entre o Santo e o Santíssimo até amanhã, tá? Vamos ficar nesse perímetro consagrado, porque hoje eu gostaria de abordar com vocês um capítulo do livro de Daniel, o capítulo 3. Podem abrir lá no capítulo 3. O livro de Daniel, ele é dividido em duas seções principais: os capítulos históricos e os capítulos proféticos. Me deem um exemplo de um capítulo histórico. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 3, Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6. Na verdade, o capítulo 1, 3 a 6, todos são capítulos históricos. Daniel 2, 7 a 12, todos são capítulos proféticos. Então, o livro de Daniel tem duas seções principais: capítulos históricos e capítulos proféticos. Os capítulos históricos não têm menos valor ou relevância para os nossos dias do que os capítulos proféticos. Porque os capítulos históricos, na verdade, são histórias que profetizam e em algum momento da história, da história do mundo, estas histórias se repetiriam. E os capítulos proféticos são profecias que iriam se cumprir pelos anais da história. Então, ambos têm valor relevante para nós. Por exemplo, no capítulo 3 de Daniel, todos conhecem, fala sobre a grande imagem de ouro. A irmã White, no livro Manuscript Releases, volume 14, na página 91, ela diz assim: da mesma maneira que se erigiu uma estátua no campo de Dura, está se levantando um sábado espúrio, ou um sábado falso. Ela repete a mesma ideia no Eventos Finais, esse está em português, na página 134, 135. Ela fala assim: assim como foi levantada uma estátua no campo de Dura, está sendo levantado um falso dia de repouso. Da mesma maneira que por decreto as pessoas foram obrigadas a adorar aquela imagem, será então imposta a adoração ao domingo. Então a imagem de Daniel 3 é uma representação do decreto dominical. De maneira que este capítulo, além de ser uma belíssima história, de fé, uma história emocionante, é uma representação do que vai acontecer agora, nos últimos dias. Ou seja, o decreto que acontece, no capítulo 3 até aparece a palavra decreto, verso 10, capítulo 3, verso 10. E tu, ó rei, fizestes um decreto. Então, houve um decreto. O objetivo de Nabucodonosor era oficializar uma religião mundial. Qual seria a religião mundial? O paganismo. Por isso que ele fez um grande encontro. E o texto diz, nós vamos ver daqui a pouco, que todos os grandes homens da terra estavam reunidos naquele lugar. O objetivo era tornar o paganismo a religião oficial em todo o mundo, uma vez que Babilônia era um império mundial. Então, todos os elementos presentes em Daniel 3 são carregados de significados para os nossos dias. 3 hebreus fizeram frente a um decreto dominical. 3 mensagens angélicas nos últimos dias também farão frente a um decreto dominical. Em Daniel 3, nós temos um quarto homem na fornalha que deu poder aos 3 outros. Assim como nos últimos dias, um quarto anjo vai dar poder aos outros 3. Apocalipse 18, verso 1. Então, todos os elementos presentes em Daniel 3 estão cheios de significado para os nossos dias. De maneira que eles não devem ser colocados, os capítulos históricos, em um nível inferior aos capítulos proféticos. Se eu quero saber tudo o que vai acontecer nos últimos dias, no que diz respeito à pregação da mensagem, a maneira que ela vai ser pregada, e nós vamos ver que é por testemunho, vai ser por testemunho, a oposição que vai surgir em frente a esses mensageiros, a maneira que eles vão se comportar, todos estes detalhes estão presentes neste capítulo 3.
Se eu fosse para o capítulo 6 de Daniel, eu iria encontrar a mesma coisa. Eu iria ver a igreja unida ao Estado, eu iria ver um decreto impedindo o povo de Deus de adorá-lo, assim como acontecerá no final. Então, o que nós vamos fazer nessa nossa reflexão é uma avaliação de Daniel 3, tendo em mente tudo o que há de acontecer agora, nos últimos dias. Daniel 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Vamos começar por aqui. Nabucodonosor, o líder deste grande império. O nome Nabucodonosor significa Nabu protege a coroa. Nabu protege a coroa. Nabu era um deus babilônico e ele era reconhecido como o protetor do rei. Então, Nabu é um termo religioso, coroa um termo civil. Então, o próprio nome de Nabucodonosor já continha a ideia de união de igreja e Estado. O próprio nome de Nabucodonosor. Quando a igreja dos nossos dias se unir ao Estado, o que é que ela vai fazer? Um decreto dominical. Nabucodonosor fez um decreto dominical porque o seu próprio nome já predizia isso. Nabu protege a coroa. Ele fez uma estátua. Quando nós olhamos em Apocalipse 13, nós não vamos lá, nós não vamos ficar indo em Apocalipse e voltando, porque vocês conhecem o capítulo 13 de Apocalipse. Quantas bestas temos em Apocalipse 13? 2. Uma representa o papado e a outra representa os Estados Unidos. O protestantismo apostatado. Ali nós temos uma besta e logo depois nós temos uma imagem à besta. Quem é que fez a imagem à besta? Os Estados Unidos. A Bíblia dá outro nome para os Estados Unidos. O falso profeta. Todos conhecem esse versículo? A Bíblia dá outro nome, o falso profeta. Nesses últimos dias também, o que é que vai sair da boca do dragão lá em Apocalipse 16? 3 mensagens satânicas. Os 3 espíritos imundos. Então, temos várias contrafações. Ok? Então, não vamos em Apocalipse, mas tenham em mente, então, que o falso profeta, que é a segunda besta, fez uma imagem à primeira besta. Ok, vamos avançar. Nabucodonosor, Nabu protege a coroa. Ele fez uma imagem de ouro. Quando nós voltamos para Daniel 2, nós vamos encontrar uma imagem. Nós vamos encontrar uma imagem num período em que Babilônia era um reino mundial. Capítulo 2, versículo 37. Diz assim: Tu, ó rei Nabucodonosor, tu és rei de reis. Quando a Bíblia diz que Nabucodonosor era rei de reis, está dizendo que Babilônia era um reino mundial, porque ele era rei de reis. Existiam outros reis que estavam sob a tutela ou sob o comando de Nabucodonosor. Então ele era um reino mundial. E quando nós olhamos o verso 38, vai dizer: Tu és a cabeça de ouro. Então, quando nós vamos para Daniel 2, nós temos a profecia segundo a ótica divina. A ótica divina dizia que Nabucodonosor, que era o líder de Babilônia, que era representado pela cabeça de ouro, seria sucedido por quem? Pela Medopérsia, um metal diferente. Então, quando Deus disse, depois de ti, já ficou claro para Nabucodonosor o quê? O seu reino não é eterno. Vocês se recordam qual eram as preocupações de Nabucodonosor naquela noite, quando ele foi dormir em Daniel 2? O que será de Babilônia? O desejo de Nabucodonosor é que Babilônia fosse um reino eterno. E quando Deus falou, depois de ti levantará outro, ele falou, Babilônia vai cair. Mudou o metal. Um outro metal representando outro império. Então, em Daniel 3, o poder religioso, eu sei que vocês já leram no Profetas e Reis, que é dito que os magos, por ciúmes e inveja, falaram para Nabucodonosor fazer uma imagem, mas não desigual em valor. Não desigual em valor. Eles insistiram com Nabucodonosor para que ele fizesse uma imagem
toda de ouro. E Nabucodonosor concordou com isso, mostrando, ao fazer uma imagem toda de ouro, que Babilônia seria eterna. Babilônia iria até os últimos dias. Então, em Daniel 2, nós temos a palavra de Deus. Em Daniel 3, nós temos a palavra do falso profeta. A palavra de Deus dizia que Babilônia iria cair. A palavra do falso profeta dizia que Babilônia seria eterna, perpétua. Então, em Daniel 2, a palavra de Deus. Em Daniel 3, nós temos a reinterpretação da palavra de Deus. Quando Nabucodonosor reinterpretou a palavra de Deus, ele reinterpretou corretamente ou segundo os seus próprios desejos? Segundo os seus desejos. Ele reinterpretou a palavra de Deus errada, de maneira errada. Assim como em Apocalipse 13, vai haver uma interpretação da palavra de Deus, mas uma interpretação falsa. Uma interpretação que não foi o plano de Deus. Então, quando Nabucodonosor levantou essa estátua, ele estava reinterpretando a palavra de Deus. E esta foi uma profecia falsa ou uma profecia verdadeira? Uma profecia falsa, porque Babilônia caiu. Babilônia caiu. Então, o desejo de Nabucodonosor não se concretizou. Nós vamos ver no capítulo 3 que aquilo que começou em Daniel 1 conclui-se no capítulo 3. No capítulo 3 vai ficar muito claro que o sistema educacional, a filosofia, a alimentação e a religião de Babilônia são falsos. São falsos. Não são verdadeiros. Vai ser jogado por terra a verdadeira adoração aqui no capítulo 3. Capítulo 3, verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir quem? Príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, oficiais de todas as províncias. Chamou toda, o quê? Toda a liderança. Toda a liderança. Olha, depois vocês podem ler Eventos Finais, 234, 235, manuscrito de release, página 14, volume 14, página 91, que ela vai colocar em conexão, decreto dominical, domingo com Daniel 3. Então nós vamos avançar vendo isso daqui, e vocês vão ver que os mesmos detalhes presentes de maneira sucessiva apresentada em Daniel 3 é o que vai acontecer nos últimos dias e, de fato, já temos visto acontecer diante dos nossos olhos. Então toda a liderança mundial estava sabendo. Toda a liderança mundial estava sabendo. Verso 3. E então se reuniram todas as autoridades. A parte final do verso 3, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E aí, a imagem já está levantada, toda a liderança já está reunida, verso 3, verso 4. Então o arauto apregoou em alta voz, ordena aos povos e nações agora que se prostrem diante da estátua. Quem foram os últimos a saber aqui? O povo. O povo foi pego desprevenido. Todo mundo já sabia. Os líderes já sabiam, a liderança mundial já sabia. Quem não sabia? Ou pelo menos quem, na grande maioria, foi pego de surpresa? O povo. O povo. Verso 5. Quando ouvirdes o som da buzina, da trombeta, e aí começa a citar vários instrumentos. Verso 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do fornalha de fogo ardente. Temos um decreto aqui. E o que foi que preparou o espírito dos adoradores? A música. A música preparou o espírito dos adoradores. Evangelismo, página 510, a irmã White fala assim: Deus é desonrado quando uma pessoa não consagrada toma parte na música. Muitas vezes consideramos a música um elemento de importância secundária na adoração, mas de fato não é. A qualidade da adoração que eu vou oferecer será o resultado da qualidade de louvor que eu vou estar oferecendo. Então, quando um homem ou uma mulher não santificados tomam parte na música, Deus é desonrado. Evangelismo 510. A música aqui foi utilizada para preparar o espírito dos adoradores.
E tem o decreto: aquele que não adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, harpa e vários instrumentos, todos os povos, nações, línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A importância do contexto, né? Já imagina se eu parasse aqui, todos adoraram. Todos adoraram? Não. Lembra que de manhã eu falei a importância de ter o suporte do pré e pós-contexto? Porque nós sabemos que todos não adoraram. Mas aqui o que estava acontecendo é uma palavra só: sacudidura. Estava acontecendo sacudidura. Não só sacudidura, mas também o selamento estava acontecendo aqui. Aqui as pessoas tiveram que tomar uma decisão. Vocês acreditam que todos os que estavam reunidos no campo de Dura acreditavam no poder místico daquela grande imagem? Quem é, pelo menos uma classe que estava aqui que não acreditava nisso? Os judeus que estavam em Babilônia, estavam em massa em Babilônia, os levitas, sacerdotes, estava todo mundo lá. Será que eles acreditavam que aquela estátua tinha algum poder místico? É claro que não. Mas existiam pessoas ali que creram na visão mundial, nos benefícios que aquela imagem iria trazer? Sim, a proposta era boa. Daniel 8:25 diz assim: e pelo seu entendimento fará prosperar o engano em suas mãos, e com paz destruirá a todos que vivem em segurança. Essa paz, isso é o que vai acontecer. A irmã White fala no Eventos Finais que ela diz assim, no Verdade sobre os Anjos, ela fala assim: vi que durante o período do decreto dominical se produzirá paz. Paz. Daniel 8:25. E qual é o elemento que o papado vai utilizar para destruir? A paz. É a paz. Então, quando Nabucodonosor trouxe a sua proposta para a Babilônia, ele não falou: olha, eu quero decretar de hoje em diante o paganismo como religião oficial para trazer péssimos resultados. É claro que não. Era uma boa proposta. Então, existiam aqui, nesse momento, pessoas que acreditaram nessa visão global, acreditaram que aquilo seria o melhor para a nação e para o mundo. Estes foram selados onde? Estes que criam que aquilo era o melhor, era o correto, foram selados na fronte. Agora, os judeus, que eram totalmente contra esse tipo de prática, não no sentido de não praticar, porque sabiam que aquilo ali não tinha valor nenhum. Eles foram selados onde? Na mão. Na mão. Selo na fronte é quando você se não consciente, mas fica convicto de que aquilo é o certo. Exatamente. Você entende que aquilo é o correto, né? E fala: não, isso é o certo, eu vou praticar porque é o certo. Mas e por transigência? O selo é onde? Na mão. Transigência. Eva foi selada onde? Só usar Eva como exemplo. Na mão ou na fronte? Na fronte, porque a serpente conseguiu enganá-la. E ela falou: olha, né, o capítulo 3, verso 5 diz, né? E a mulher viu que a árvore era boa aos olhos, agradável para dar entendimento, comeu e deu também ao seu marido. Adão foi selado onde? Na mão. Ele, quando viu que Eva tinha comido, ele falou: ixi, Eva fez besteira. Mas eu quero participar da sorte dela, eu não quero perdê-la. Então ele foi selado na mão. Selo na mão, meus irmãos, é só para gente consciente. É só para aquele que vai fazer o errado, sabendo que está errado, mas vai fazer por conveniência. Ele vai dizer: eu não quero que o meu filho passe fome. Eu não quero que o meu filho não tenha dinheiro. Eu não quero que a minha família não tenha um lar. Então eu vou aceitar esse negócio. Deus não quer que a minha família tenha o pior. Esses todos vão ser selados na mão. Mas aqueles que aderirem à ideia papal do decreto dominical, entendendo, não, está trazendo paz. Olha, o mundo está se unindo, as guerras vão acabar. A irmã White fala em Verdade sobre os Anjos que as guerras iriam acabar. Isso é uma maravilha, eu tenho que aceitar. Aí o selo vem na fronte. E isso estava acontecendo aqui. Então, aqui em Daniel 3, nós temos 3 grupos. Nós temos o primeiro grupo que foi selado na testa porque foram convictos que aquilo era o certo. Temos o segundo grupo que foi selado na mão, transigência. Em outras palavras, eles abaixaram para amarrar o cadarço do sapato.
Não, só estou amarrando aqui o meu sapato, não estou adorando. Conveniência, transigência. E o terceiro grupo, aqueles que receberam o selo do Deus vivo. No caso, os 3 hebreus. Meus irmãos, de toda uma nação, quantos receberam o selo do Deus vivo nesse momento? 3. 1, 2, 3. De toda uma nação. E por que tem pessoas que se surpreendem hoje por crerem que a maioria dos que tem o nome escrito no livro da igreja não tem o nome escrito no livro do céu, se naquele período toda uma nação do povo de Deus, só 3 foram encontrados fiéis. Os 3 hebreus. Só esses 3 hebreus fizeram frente ao decreto dominical naqueles dias. Deus pôde contar somente com esses 3. Deus queria que fosse assim? Obviamente que não. Mas, infelizmente, não se tem muitos soldados dispostos a irem à fornalha. Mas esses 3 estavam dispostos a irem à fornalha. Houve o selamento, então, no verso 7, sacudidura, e 3 permaneceram firmes. Verso 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram alguns caldeus. Profetas e Reis 506, na verdade, diz que esses caldeus eram magos, homens religiosos, que tinham interesse na morte desses hebreus. Nós sabemos que os hebreus atingiram posições de destaque no reino, causando assim inveja nos caldeus. Então era do interesse deles que essa raça fosse eliminada. E acusaram os judeus. Verso 9. E disseram, e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, tu fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som dos instrumentos se prostrasse e adorasse a sua estátua. Verso 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Verso 12. Há aqui alguns judeus que não fazem caso de ti. Os teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Aqui tem um acréscimo. Não fazem caso de ti. Não fazem caso de ti. A irmã White diz assim, ela diz assim, em tudo que não envolvia princípio, os 3 hebreus eram fiéis a Nabucodonosor. Eles faziam caso de Nabucodonosor, eles acrescentaram um detalhe, mas notem que aqui são, poderíamos aplicar hoje, o protestantismo apostatado entregando o povo de Deus para serem mortos. E até faço menção para vocês uma declaração muito forte, que está na coleção Spalding Maguen. Quantos conhecem essa coleção da irmã White? Coleção Spalding Maguen. Está até no aplicativo em inglês, quem lê inglês está no aplicativo em inglês, e está sendo traduzido também. Mas na página 1 ela diz assim, vi que os santos dos últimos dias seriam um povo desconhecido aos católicos. Por isso, os seus irmãos adventistas do 7º dia os entregariam aos católicos para serem mortos, dizendo: aqui estão estes que observam o sábado e não têm reverenciado o domingo. Então, todo aquele que não se curvar em humildade diante de Deus, vão ser aqueles que vão entregar aos que querem ser fiéis. Só vão existir 2 grupos. Quais são os 2 grupos que vão existir? O perseguido e o perseguidor. Se eu não for o perseguido, certamente eu serei o quê? Ainda que seja o meu pai, ainda que seja o meu filho. Nesta última grande batalha, não existe muro. Ou se existir um muro, Satanás não tem problema, porque ele é o dono do muro. Mas vão existir somente 2 grupos, aqueles que vão ser perseguidos e os perseguidores. Meus irmãos, vamos nos esforçar para ser os perseguidos. Porque é melhor sofrer a ira do dragão do que a ira do cordeiro. Porque aquele que sofre a ira do dragão não sofre a ira do cordeiro, mas aquele que não sofre a ira do dragão vai sofrer a ira de quem? A ira do cordeiro. Capítulo 3, então, de Daniel. Verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer aos jovens até diante de si. Versículo 15, a última parte. E disse Nabucodonosor aos jovens: e quem é este Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Aqui, ele lançou um desafio agora contra quem? Contra Deus. Olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês.
O último que havia desafiado Deus nessas palavras foi quem? Êxodo 5, verso 2. Faraó. Faraó disse, e quem é este Deus que eu não conheço? E o que aconteceu com Faraó? Sofreu bastante coisa. Quando um homem tem a audácia, a prepotência de lançar um desafio contra Deus, Deus aceita o desafio. Mas aí nós vamos ter que tratar com um Deus irado. Um Deus que vai julgar com justiça. E quem é a criatura para se levantar contra o Criador? Então agora Nabucodonosor tenta usar a força para poder levar esses jovens a adorar a sua imagem. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei, não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é quem nos pode livrar. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua que você levantou. Se Deus quiser livrar, amém. Se Ele não quiser livrar, amém. Meus irmãos, não sou eu que decido o meio que Deus vai utilizar para ser mais potentemente glorificado em minha vida. É Deus que escolhe. Deus foi glorificado livrando Daniel das covas dos leões da mesma maneira que ele foi glorificado em João Batista perdendo a cabeça. É Deus que decide de que maneira nós vamos com mais força, ênfase, glorificá-lo. Então, aqui neste caso, esses hebreus sabiam disso, que independentemente do resultado, eles não iriam transigir com a verdade. E a promessa de Isaías se cumpriu neles, né? Isaías que diz, quando passares pelo fogo, não te queimará, né? E quando passares pelas águas, serei contigo. O texto não está dizendo que eu vou te livrar. O texto simplesmente diz que Deus vai estar junto. O texto não diz, quando você for passar pelo fogo eu te salvo, ou pelo rio eu te livro. Não, eu vou estar junto. Agora, se você vai chegar do outro lado vivo, é outra coisa. Aí é Deus que vai decidir de qual maneira Ele deseja ser glorificado no irmão Otacílio. É Deus que vai escolher se é pela morte ou se é pela salvação. O negócio é entregar a vida a Deus. Vamos avançando, verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de ira e furor, mudou o seu aspecto, do seu semblante. A irmã White comentando isso aqui, ela fala que o rosto de Nabucodonosor, vocês já leram o que aconteceu? Se tornou um rosto satânico. Ela fala que ele revelou caracteres de um demônio no seu rosto, nesse momento, de tão irado que ele ficou. E ele disse, aqueça a fornalha 7 vezes mais. Verso 20, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem aos 3 jovens e os lançasse na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. 22. E porque a palavra do rei era tão urgente que a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses versos aqui são muito importantes. Esses 3 jovens, nós sabemos que caíram dentro da fornalha e nem mesmo um fio de cabelo sofreu dano, não tinha nem mesmo cheiro de fumaça. A única coisa que queimou foi o quê? Foram as cordas. A única coisa. Notem que essa fornalha que estava 7 vezes mais quente, não tinha necessidade disso. A temperatura normal já seria o suficiente para matar. Não haveria necessidade também de eles serem amarrados como foram amarrados. Não havia necessidade também de chamar os soldados mais poderosos de Babilônia. Nós não estávamos falando de lutadores fortes, estamos falando aqui de homens simples, fracos, homens comuns. Agora, por que Nabucodonosor solicitou as forças especiais de Babilônia? Por que Nabucodonosor pediu para aquecer a fornalha 7 vezes mais? Ele queria transmitir uma mensagem. Qual é a mensagem que ele queria transmitir? Estes são perigosos. Estes homens são fundamentalistas. Eles precisam ser detidos a qualquer custo. Eles são uma ameaça
ao nosso governo. Eles são uma ameaça à paz. Nós precisamos da força mais especializada de Babilônia para conseguir deter estes homens. Ele queria transmitir uma mensagem de que eles eram perigosos. E isso tem acontecido. Não é de hoje que nós temos ouvido o Papa, por exemplo, falar que o fundamentalista é perigoso, que o fundamentalista, se for o caso, ele pega em armas e, se tiver a oportunidade, ele mata. Tudo isso é para incitar o ódio contra aqueles que um dia vão se posicionar. Vocês já pararam para imaginar quando o decreto dominical gerar paz no mundo e um grupo de pessoas começarem a falar: esta paz é falsa, isto é uma mentira, esta união entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, isso é plano de Satanás. A união que tem acontecido na família, dentro desses moldes, é plano de Satanás. Como estas pessoas vão ser consideradas? Inimigas do Estado, inimigas da família, inimigas do bem. E vai precisar de uma força poderosa para detê-los, porque senão eles poderão contaminar um mundo perfeito. Eu me lembro que eu ouvi uma história uma vez de um pastor que morreu até agora há uns 3 anos, o pastor David Campbell, não sei quantos que conhecem. Ele falou que certa vez ele foi pregar na Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Que foi do Sul. E a região, existia um regime hostil contra a religião, não podia pregar. E o pastor David Campbell já era um homem idoso, cabelo branquinho, já muito idoso. E ele realizava batismos. Eles chegaram até a alugar, às vezes, motel, que era um lugar mais discreto possível para fazer as reuniões, porque se a pessoa fosse pega, ela era presa, alguns mortos, era uma coisa muito triste. E aí denunciaram que ele estava trabalhando ali com evangelismo. E ele falou que teve uma noite, assim, ao escurecer, chegou um ônibus enorme, vários soldados saíram de dentro daquele ônibus, carros parando para todo lado, um helicóptero rodando, e entraram dentro de casa, e a pouco sai um velhinho lá de dentro. E ele entra no carro e vai embora. Qual mensagem se queria transmitir? Ele era inofensivo, mas Satanás não dá nó sem ponta. Ele queria simplesmente mostrar que qualquer pessoa que esteja vinculado a esse tipo de esquema são pessoas perigosas, não são pessoas que nós devemos brincar. De fato, é isso que aconteceu aqui. Se Nabucodonosor tivesse falado para os 3 hebreus: eu ordeno, se lancem dentro dessa fornalha, eu creio que eles o fariam. Eles não teriam problema em fazê-lo. Eles não teriam problema, eles não iam começar, porque às vezes não tem esses filmes aí que passa que vai martirizar a pessoa e o cara dá pontapé, dá chute, sai correndo, e aí os soldados tentam segurar. O verdadeiro mártir não tem essa experiência, não. O verdadeiro mártir, ele não vai dar soco no algoz, não. Ele vai se deixar como ovelha muda. Quantos conhecem a história de Policarpo, de Esmirna? Alguns conhecem a história. Quando ele foi ser capturado para ser preso, os soldados romanos fizeram uma viagem longa. Chegando lá, ele viu que os soldados estavam exauridos, cansados. Ele falou: olha, é melhor vocês descansarem um pouco, comer, depois a gente volta. E ele colocou comida, então os soldados, ele falou: já que eu vou embora mesmo, vou morrer então. Colocou a comida para os soldados, e eles comeram, descansaram, e Policarpo foi ao canto da casa e começou a orar. E o livro que eu li, aqui fala em Os Primeiros Cristãos, são relatos da história, ali diz que ele permaneceu 4 horas de joelhos, e os soldados terminaram a refeição e não tiveram nem coragem de interromper a oração dele. Mas ele ofereceu alimento para aqueles homens. E aí ele foi preso, foi conduzido até um anfiteatro onde ele seria morto, e a hora que foram amarrá-lo para ele ele seria queimado, ele falou: não precisa me amarrar. O mesmo Deus que me deu força para estar aqui é o mesmo Deus que vai me manter imóvel em cima. E aí deitaram ele então em cima da pira, onde ele seria queimado, e ali ele ficou quietinho. Esta é a dignidade de um mártir, como Jesus. Ao passo que os ladrões gritavam e espraguejavam, Jesus permanecia sóbrio e senhor de si. Então, esses 3 hebreus que estavam prestes a sofrer o martírio, não seria diferente, eles não iam sair correndo pela multidão. Então, Nabucodonosor queria transmitir uma mensagem: toma cuidado com esse povo, toma cuidado com essa gente. Se vocês virem eles nas ruas, saiam para o outro lado, que eles são perigosos. E é isso que estava acontecendo. Mas Deus
que não dormita em salvar os seus, e neste capítulo ele preferiu ser glorificado através do livramento, operou. Capítulo 23, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou dizendo aos seus conselheiros: nós não lançamos dentro da fornalha 3 homens? E eles disseram: é verdade, ó rei, lançamos 3 homens. E aí o próximo verso 25, e ele disse então: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos que andam passeando por dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Como que ele sabia que este homem era semelhante ao Filho de Deus? Profetas e Reis 509. Como identificou Nabucodonosor que o 4º homem era semelhante ao Filho de Deus? A irmã White diz: na vida e no testemunho, os 3 hebreus revelaram o caráter de Cristo. E por isso ele pôde identificar o 4º homem como Filho de Deus. Verso 26. Então chegou-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, sai daí. Vemos humildade aqui? De Nabucodonosor? E o que foi que os jovens fizeram? Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram de dentro do fogo e foram até a presença do rei. Meus irmãos, Romanos 12, 18. Tudo quanto for possível que esteja em vós, tende paz com todo mundo. Eles quebrariam algum princípio ao atender esta ordem agora? Não. Eles poderiam falar: olha, por que você não vem até aqui agora? Entra aqui, ué. Você não é o rei que faz, que depõe e põe reis? Vem cá você. Vem aqui nos buscar. Não. Humildade. Humildade. Quando Daniel estava no fundo do fosso, ele disse o quê? Ó rei, vive para sempre. Meu Deus achou inocência em mim e me livrou. Então, esses jovens tinham uma religião não apaixonada. Era uma religião séria. Eles não eram entusiastas. Eram homens sóbrios. O livro Atos dos Apóstolos, na página 319, tem uma citação que para mim é chocante. 318, 19, irmão Ott fala assim, que muitos poderão chegar ao martírio, mas Deus vai considerá-lo um precipitado entusiasta. Um precipitado entusiasta. Atos dos Apóstolos, em 18, 319. Então, vão ter mártires que não vão se salvar? Vão. Vão ser aquelas pessoas que têm aquele zelo, sabe? Ah, meu Deus, ninguém fala no meu Deus não, que eu já... Não mexe com o meu Deus não, que... Uma vez uma pessoa falou isso comigo, né? Falou: olha, uma vez eu fui agredido verbalmente e eu aguentei, mas quando ele falou no meu Deus, aí ele viu que não era, porque no meu Deus ninguém mexe. Isso se chama zelo sem entendimento. É aquela pessoa que age mais pela paixão e pode até sim ser um mártir, mas é mais pela paixão do que pela razão consciente esclarecida pelo Espírito Santo. Esses jovens não eram assim, eles eram conscientes. Então, quando Nabucodonosor falou: saí e vinde até aqui, eles saíram prontamente e se colocaram à frente de Nabucodonosor. Avançando, versículo 27, e reuniu-se os príncipes, os capitães, todos os líderes, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Meus amados, esse mesmo Espírito Santo que atuou nesse dia, e o texto diz, o fogo não tinha poder sobre o corpo desses jovens. Será que esse mesmo Espírito Santo não pode atuar poderosamente na nossa vida hoje? Nos fazendo ter grandes vitórias? Será que o Espírito Santo é limitado em atuar poderosamente na nossa vida hoje? Aquele mesmo Espírito Santo que blindou o corpo desses homens, de maneira que um fogo em alta temperatura não causou nenhum dano, nem um só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, e nem mesmo o cheiro de fumaça se encontrava nesses homens. Isso é o poder de Deus. Este é o poder de Deus que muitas vezes é questionado. Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que fez chover pão do céu, aquele Deus que fez o Rio Jordão, que estava em cheia, estancar. É o mesmo Deus que atua hoje. É o mesmo Deus que te dá poder. É o mesmo Deus que pode te dar a vitória. É o mesmo Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. É o mesmo Deus. Deus que nos cura, né?
É o mesmo Deus que nos cura. Versículo 28, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Quem era esse anjo? Jesus. E livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram o decreto do rei, preferindo entregar os seus corpos à morte para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Preferiram entregar o seu corpo para ser queimado, a pecar contra o nosso Deus. Meus irmãos, esse versículo 28 poderia ser muito comentado. Muitas pessoas dizem, é impossível o homem vencer o pecado. Mas por que esses jovens aqui então preferiram entregar o seu corpo para ser queimado a transgredir a lei de Deus? Eles sim demonstraram que é possível, mesmo em circunstâncias difíceis, nós temos uma vida correta diante de Deus. A irmã White diz no livro Profetas e Reis, na página 512, que por causa do livramento no campo de Dura, as informações daquele livramento foi levado a todos os confins da terra. Porque toda a terra habitada, onde existia liderança, estiveram presentes ali. E que relatório diverso não levaram para suas terras. Ao invés de irem falando as novas de uma nova religião, o paganismo, que seria a religião do Estado, a religião oficial, foram com um relatório diferente. Um Deus que pode livrar, ainda que esteja na fornalha. E a irmã White diz que Deus foi glorificado em toda a terra. Nós temos um alto clamor acontecendo ali. Deus foi glorificado em toda a terra. Ou seja, nós temos as 3 mensagens angélicas dadas pelos 3 jovens hebreus. E depois nós temos a chuva serôdia sendo derramada na pessoa daquele 4º anjo. Porque foi quem que deu poder aos 3 anjos na fornalha? Foi o 4º anjo, foi Jesus presente naquele local. Assim como nós encontramos em Apocalipse 18, verso 1. Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi outro anjo voando pelo céu, e a terra foi iluminada com a glória deste anjo. Este 4º anjo aqui representa Jesus. É a mensagem do alto clamor nos últimos dias sendo pregada com poder, com autoridade. Quando o mundo vai ser iluminado com a glória deste 4º anjo novamente. Então, meus irmãos, existe uma estátua sendo erguida. Ainda que eu seja inconsciente, voluntário ou involuntário disso, porque tem coisas que muitas vezes não queremos ver por causa dos nossos ideais, ainda que eu seja um inconsciente, voluntário ou involuntariamente, existe uma estátua sendo levantada. E ela vai pegar muita gente de surpresa. E aí nós vamos ter que tomar uma decisão rápida. Nós não vamos ter muito tempo para raciocinar, para calcular, para pesar. Não vamos ter muito tempo para isso. Vai ter que ser uma decisão rápida. Aqui em Daniel 3, houve tempo para esses povos calcularem o que iriam fazer? Não. Ouviu a música? 2 escolhas. Agora, nesse momento, 2 escolhas. Ouviu a música? Adora ou não? Se adora, vivo. Se não adora, morte. Acabou. Não tem mais tempo agora de você calcular resultados. Agora é sim ou não. E eu creio que se nós não abrirmos os nossos olhos hoje, poderemos talvez ser aqueles que, oxalá, estejamos nos mantendo de pé, mas talvez poderemos estar amarrando os nossos cadarços aqui. A irmã White diz que só o fato de simular um agachamento, os jovens estariam quebrantando a lei de Deus, porque estariam dando a entender que eles aprovavam o que estava acontecendo. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar uma decisão, não nesse momento, nós precisamos tomar uma decisão hoje, agora. As nossas escolhas diárias, lá na Adventista, página 16, as nossas escolhas diárias estão determinando o nosso destino. A decisão tem que ser tomada hoje. O Testemunhos para Ministros, na página 430, também diz: um homem não pode mudar o seu caráter justamente quando ele está para morrer ou justamente quando está para se fechar a porta da graça.
Ela fala que a mudança do caráter tem que acontecer hoje, agora, antes desses eventos. Deus tem nos inundado de luz. Deus tem disponibilizado torrenciais, luz de maneira torrencial. Luz de maneira torrencial. Nós nunca vivemos em um mundo com tanta luz disponível para o povo de Deus, mas ao mesmo tempo vivendo em tão intensas trevas. Jesus disse assim: vai ter com os filhos das trevas, porque eles são mais prudentes que os filhos da luz. E é triste perceber, mas isso hoje tem se cumprido. Hoje, quando se fala em vida no campo, isso não é para agora, isso não é o certo, isso ou aquilo, né? E aí você vai ver muitas pessoas aí, eu sou um pouco envolvido com a questão agrícola, né? E essas coisas assim. Então eu sou um pouco envolvido com essa questão de agricultura, e existem muitas pessoas que fazem cursos na área da agroecologia, que são vegetarianos e que não são cristãos. Agora mesmo, perto de Bapendi, Minas Gerais, um grupo de pessoas que não são adventistas, não são cristãos, mas são todos vegetarianos, se uniram em 20 pessoas e compraram uma área grande de terra e estão construindo as suas casas, e ali tem advogado, tem médico, tem professor, tem gente comum, né? Gente comum que eu digo que não tem essas profissões assim, né? Que as pessoas ambicionam mais, estão todos ali, construindo porque eles querem viver. E tinha até um advogado lá que ele falou que já não aguenta mais o sistema, a máquina capitalista de trabalha, consome, trabalha, junta, gasta, trabalha, junta, gasta. E ele falou, não aguento mais isso. E né, não é cristão nem nada, esse no caso é até ateu. E ele está lá junto com o povo. E o texto diz, vai ter com os filhos das trevas, porque eles são mais sábios do que os filhos da luz. Então, meus irmãos, é muita mensagem que temos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Com Deus não se negocia. E nem se brinca. É muito perigoso negociar com Deus. É muito perigoso negociar com Deus. Deus não está aberto a negociar. Ele não quer negociar. Senhor, então tá, só me dá mais um tempo porque eu quero fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, e aí eu vou ir. Ou só me dá mais um tempo que eu quero fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, e vou ir. Eu até me lembro do testemunho do Daverson, que estava perto de se aposentar, e ele falou que sentiu que se ele não se saísse naquele momento, ele poderia perder a sua salvação e da sua família. E pessoas falaram, mas só 2 anos, é rapidinho. Ele falou, não, se eu continuar, eu sinto que eu vou me perder e colocar minha família também em perdição. E faltando 2 anos, ele se retirou e Deus tem sustentado ele até hoje. Então, quando Deus faz o chamado, ele não está chamando a negociação. Quando Deus faz um chamado, ele dá todo o suporte, ele dá toda a logística para que aquilo seja uma realidade. Deus não chama aqui ninguém a vida de miséria ou para passar fome. A Bíblia diz que nós nunca vamos ver um justo mendigar o pão. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus supre as nossas necessidades. E se for possível ele fazer cair dinheiro do céu para sustentar um filho dele, eu creio que isso pode acontecer. Eu conheço histórias, esse pastor David Kahn mesmo, ele falou que ele era um pastor da obra, ele saiu, que ele quis mexer com publicação na Coreia do Sul, e ele falou que todo final de mês, ele não sabe de onde vinha, mas tinha um cheque ou uma quantidade de dinheiro na caixa de correio dele para cobrir todas as despesas. E ele falou que isso aconteceu quase 10 anos. Todo final de mês. Ele falou que nunca soube de onde veio esse dinheiro, mas todo final de mês a sua necessidade era suprida. Eu não estou aqui promovendo precipitação. A fé é racional, mas se arrisca muito. Se arrisca muito. Então, meus irmãos, se hoje eu temo enfrentar alguma dificuldade que possa surgir, certamente eu me dobraria diante da estátua, porque eu não estaria preparado para enfrentar uma fornalha de fogo. E muito menos para dar esse maravilhoso testemunho. Não necessitamos te responder sobre este assunto, ó Rei. Eis que o nosso Deus, aquele a quem servirmos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará dessa fornalha, ó Rei. E se não livrar, que você fique sabendo que nós não vamos adorar do mesmo jeito. Se ele me livra ou se ele não me livra,
eu não vou adorar. Deus precisa de homens e de mulheres de decisão. Homens e mulheres que não estejam dispostos a negociar com comodidade ou com conforto ou com nada. Homens que possam ser fiéis, realmente, como foram os homens do passado. Como foram os homens do passado. E Deus tem chamado pessoas simples, pessoas que não são simples. Deus tem chamado a todos. O que Deus pede é um coração voluntário e disposto a obedecer. É isso que Deus pede. Um coração voluntário e disposto a obedecer. A tais ele pode conduzir como ovelhas, ainda que seja para um matadouro. Ainda que seja para um matadouro. Coisas terríveis estão diante de nós, meus irmãos. Leiam o capítulo 2 e 3 do Grande Conflito. A irmã White fala que ali, muitas pessoas que tinham suas casas, sua vida, conforto, segurança, era colocado para sair para o mato. Saíam sem saber para onde iam. Pegavam assim, iam embora. Entravam no mato. Iam viver em cavernas, viver em catatumbas. Viver em lugares hostis. Na antiga Ibéria, que compreende Espanha e os países vizinhos ali, Portugal e os países vizinhos, quando a Inquisição chegou ali, a espanhola, que foi para lá e era mais forte, simplesmente falaram, todos os cristãos têm 3 dias para abandonar aqui. E não podem sair nada. Então, se não quisessem morrer, e tinham muitos cristãos, eles simplesmente pegaram sua família, pegaram uma direção que desce para fora daquela região e foram embora. Não levaram nada, não levaram pão, não levaram nada, e foram embora. Hoje Deus não nos chama para isso. Deus não está nos chamando para isso hoje. Deus nos chama ainda para darmos passos em uma condição mais confortável. Mas se eu não der esses passos agora, quando as circunstâncias são mais favoráveis, será que eu vou estar disposto a fazer isso depois? Quando Deus fala, olha, agora você tem que sair. Ah, mas eu vou para onde? Não sei, mas você tem que sair. Quando vir de Jerusalém cercada pelos exércitos romanos, saber que é chegada a sua desolação, o que está no telhado não desce, o que está no campo não volte. E a irmã White aplica isso ao decreto dominical. Ela fala que quando o decreto dominical sair, o que devemos que fazer? Sair. Só que aí a situação vai ser muito pior. O texto apresenta com tanta urgência que ele diz que aquele que está no campo não deve nem voltar para casa. Então, eu posso dar o passo depois que o decreto dominical sair? É claro que eu posso. Eu posso me salvar? É claro que pode. Mas eu vou sofrer mais? É claro que vai. É claro que vai. Porque você não vai estar adaptado. Assim, eu não sei quantos têm experiência de talvez ter uma vida mais simples, uma vida talvez sem um chuveiro elétrico, uma vida talvez sem energia. É difícil, nós não devemos nos privar disso. Mas nós devemos considerar, eu estou disposto a viver sem isso? Eu estou disposto a viver sem isso? A irmã White fala que a gente deve usar essas coisas que ajudam enquanto tem condições. Mas se hoje eu não quero sacrificar este ou aquele ponto, que na verdade talvez nem faria tanta diferença para fazer a vontade de Deus, como que eu vou fazer isso lá na frente numa situação tão precária? De chegar e falar assim, Márcio, agora é a hora, pega sua família, seus filhos e sai. Para onde? Eu disse para você sair. E você pega e vai embora. Vê a primeira direção que você vê, eu vou para cá. E vai embora. Isso vai acontecer. Todos aqui não acreditam na Bíblia? Se nós acreditamos na Bíblia, se professamos crença nesse livro, está escrito aqui. Apocalipse 13 diz que vai acontecer o quê? Nos últimos dias, no que diz respeito à alimentação. O comprar e vender será difícil. Só compra quem tem o quê? A marca da besta. E só come quem tem o quê? Alimento. Se eu não tenho dinheiro para comprar, eu não tenho o que comer. Eu não tenho o que comer. Para eu comer, eu tenho que ter dinheiro. E para eu ter dinheiro, eu vou ter que ter a marca da besta. Isso implica em transigência. Isso implica em amarrar o sapato. Isso implica em amarrar o sapato. A mensagem não é nova, meus irmãos. A mensagem é antiga. Há mais de 100 anos. E Deus, nessa noite, novamente está nos convidando a fazer o quê? A depor a nossa vida no altar de Cristo. O que foi que Elias fez? Qual foi a primeira coisa que Elias fez? Lá no Monte Carmelo, 1 Reis 18.
ele reergueu as ruínas do altar do Senhor. Foi a primeira coisa que ele fez. Será que não é momento, talvez, de reerguermos as ruínas do culto familiar? Será que não é momento de reerguer as ruínas de uma vida familiar piedosa, que é o maior testemunho que é dado em favor da verdade? Um argumento, por mais que ele seja bom, ele é passivo a ser refutado. Porém, uma família bem ordenada é um argumento que cético algum pode refutar. Deus nos chama a isso. Deus nos chama a reconstruir o altar da família. Deus vai ficar muito triste com famílias defasadas cruzando o portal celestial. Deus não quer isso. Deus quer famílias cruzando aqueles portais. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, meus irmãos. Nós precisamos. O fogo vem do céu, mas as pedras nós que temos que levantar. E é isso que ele nos chama nessa noite, a reerguer o altar da família, a reerguer o altar da verdadeira religião. E certamente o fogo vai vir do céu para nos dar poder, assim como deu poder a esses 3 hebreus. Que Deus possa nos ajudar a alcançar isso, meus irmãos.